E para a exposição da mensagem do Senhor a nós nessa noite, abra sua Bíblia no Salmo 119. Salmo 119, e nós leremos hoje a 10ª estrofe, que começa no versículo 73 e vai até o versículo 80. Salmo 119, que é um grande capítulo em número de versículos, mas é extremamente rico porque fala do amor do salmista pela palavra de Deus. Aqueles que talvez não tenham nos acompanhado em toda a série devem saber que é um acróstico. Então, de A a Z, cada uma dessas estrofes fala sobre o amor que o salmista tem pela palavra de Deus. Em outras palavras, o salmista diz: eu vou explicar de A a Z como eu amo a palavra de Deus e o Deus da palavra. E essa 10ª letra é a letra Yod do alfabeto hebraico. E diz assim a palavra do nosso Deus: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Amém. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus e Pai, nós estamos alegres e gratos por podermos, neste momento de culto, abrir a Tua palavra e, com esta exposição, ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer. Que não minimizemos este momento de tamanha importância, que é um momento tão especial, o melhor momento da semana em que podemos ouvir palavras da Tua própria boca através da exposição da Sua palavra. Que o Senhor abra o nosso entendimento para que nós compreendamos e nos dê discernimento. Que o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos não somente o que o Senhor quis nos mostrar na Sua palavra, mas também o que devemos ver na nossa própria vida, na nossa própria realidade. E que o Senhor nos prepare o coração para que seja inclinado, movido pelo Senhor mesmo, pelo Teu Espírito que opera e habita em nós, para testificarmos da Tua graça, para que transbordemos dela, para que outros sejam também beneficiados com aquilo que temos recebido do Senhor. Que o Senhor seja gracioso para conosco e nos abençoe neste momento. E que vejamos com clareza a Tua mensagem a nós nessa noite. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como disse, esta é a 10ª estrofe e ela normalmente é relacionada a uma expressão que o Senhor Jesus usa, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Quando Jesus diz: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Quando ele fala da menor letra da Escritura, é associada à letra Yod, que é esta 10ª letra do alfabeto hebraico, que é semelhante ao que nós temos uso, muitas vezes, do apóstrofo, que é aquele sinal como uma vírgula, quase uma aspas. Então, é uma letra muito pequenininha. Então, a menor letra é a que dá a tônica. Cada um dos versos aqui dessa estrofe começa com a mesma letra. Mas nós sabemos que, mesmo sendo a menor letra usada no Antigo Testamento para revelar a palavra de Deus,
revela verdades gloriosas. Não é uma verdade menor ou de menor importância, mas revela a glória da vontade de Deus e verdades fundamentais para a nossa vida. E essa estrofe trata também sobre aflição. Por isso que o primeiro desenho que eu pedi às crianças foi para elas desenharem a si mesmas muito tristes. Nós sofremos nessa vida, nós passamos por aflições, nós temos situações em que nos deixam tristes. E é um tema recorrente, talvez alguém que se lembre de outras mensagens possa imaginar, mais uma vez neste salmo tratando sobre aflição, mas não é em excesso que este tema está aqui mais uma vez. A Bíblia fala a respeito de problemas, do sofrimento, de aflições, mas de uma forma que nos é suficiente, é justamente o que nós precisamos saber da perspectiva de Deus sobre o fato de eu e você sermos afligidos nessa vida, nas palavras do próprio salmista nesse trecho. E embora o tempo em que nós vivemos estejamos sendo afligidos de uma forma inédita, por conta da pandemia, daqui a pouco fará um ano em que essa situação, com diversos protocolos, cuidados, limitações, chegou até nós, e os efeitos disso, como enfermidade, a morte de um ente querido, desemprego e outros problemas decorrentes da pandemia, embora esse momento seja específico, esperemos que o mais breve possível passe. Nós não deixaremos de lidar com aflições nessa vida. Isso podemos dizer com toda segurança, porque o próprio Senhor Jesus disse: no mundo passais por aflições. Mas não termina aí, não é? Ele continua: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a questão para nós aqui, mais uma vez, ao tratar sobre aflição, é de qual perspectiva o salmista trata aqui sobre este tema. A questão também nessa noite que é o tema do salmista nessa estrofe, qual é o seu testemunho na aflição? Este é o tema nessa noite. Por isso que o último desenho das crianças foi para elas falarem do amor de Deus a alguém. O momento de aflição deve chegar ao pronunciamento de um testemunho, em palavras também, com a própria vida, com as atitudes, com aquilo que pensamos em todas as coisas, em todas as esferas da nossa vida. Então, nosso tema é a pergunta: qual é o seu testemunho na aflição? Em primeiro lugar, nós devemos ver aqui os versículos 73 e 74, que expressam que há algo que antecede e é mais importante do que a sua aflição. Pense quais têm sido os motivos pelos quais você tem sido afligido nos últimos tempos. Ainda que nos últimos dias, talvez, para alguns, possam não estar sendo afligidos ou sofrendo tanto quanto um tempo atrás, cada um de nós, nos últimos tempos, teve algum motivo de preocupação, de sofrimento, de aflição. Pense qual tem sido o motivo da sua aflição. Eu quero dizer a você nessa noite, à luz dos versículos 73 e 74, que é algo que vem antes, antecede, e é mais importante do que a sua própria aflição. Porque é comum, meus irmãos, que em meio à aflição, aquele que sofre fique tão submerso nas aflições em que ela se torna evidência de alguma maneira. No seu modo de tratar os outros, talvez de um jeito mais áspero, talvez ficando mais quieto, ou dependendo de quem pergunta se está tudo bem, já derrama os motivos de queixa, demonstra lamento, desorientação, não sabe o que fazer. Há questionamentos, talvez, no seguinte sentido: por que Deus está
fazendo isso comigo? Ou está permitindo que isso aconteça na minha vida? E pode-se chegar até a falta de esperança. A ficar mais depressivos, ficar mais ansiosos, entristecidos, e sabemos que a vida cristã não deve ser marcada por uma tristeza profunda. Há motivo de alegria mesmo em meio à aflição, como temos visto em outras ocasiões também. Mas há algo que, antes de reagir à aflição de uma forma como aqueles que não temem, não conhecem a Deus, reagem. É que você deve pensar e dizer, antes mesmo de mencionar que tem sido afligido. Em outras palavras, existe alguma coisa que deve estar na sua mente, no seu coração, nas suas palavras, antes de mencionar ou reagir à aflição. Porque é algo que vem antes de qualquer aflição, sempre. Não somente da sua em específico, mas de cada um de nós, que veio antes da primeira aflição entrar neste mundo. A partir de Gênesis 3 foi quando as aflições entraram nesse mundo, o sofrimento e a própria morte. Antes de que qualquer tipo de sofrimento se tornasse tão presente e corriqueiro à humanidade. Vemos notícias, nós ouvimos informações de outras pessoas. Quantos estão sofrendo? Nosso irmão orou pela situação de Manaus. E lá as pessoas têm sofrido muito em decorrência da pandemia. E há uma mobilização para tentar minimizar isso. Mas é uma realidade também no nosso contexto. É corriqueira, é muito presente à humanidade. Mas antes de você mencionar que tem sido afligido por algum motivo, esse motivo que eu pedi para que você pensasse alguns instantes atrás, o salmista se lembra do que antecede e é mais importante do que a própria aflição. E o que ele diz? As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Antes de mencionar a sua aflição, o que ele tem a dizer? Tem a dizer sobre o seu Deus Criador, que o formou, do qual ele carece ser ensinado. O que antecede importa mais do que a própria aflição, é saber que foi formada, a ideia aqui é estabelecido ou afeiçoado, estabelecido pelo próprio Deus, de maneira distinta de toda a criação. Nós sabemos com o relato da criação nos primeiros capítulos da Bíblia, e se você tem sido curioso com uma novela que tem sido falada nos últimos tempos sobre Gênesis, recorra à página das Escrituras para saber como foi, de fato, o relato da criação. Em que Deus, depois de dar forma ao que estava sem forma e ao preencher o vazio, como coroa da criação, formou o ser humano. De uma forma distinta de toda a criação. Não houve outra criatura que foi criada como homem, como a mulher, a imagem e semelhança de Deus. Pensem, meus irmãos, antes de considerar a própria aflição, que o próprio Deus, único e verdadeiro, o Criador, poderoso, sábio e bom, como vimos na última mensagem, Ele te formou de uma forma especial. Ele criou Adão soprando nas suas narinas fôlego de vida, o colocou onde quis, no jardim do Éden, para cultivar e o guardar, e deu uma missão para ele neste mundo, para fazer aquilo que era o seu propósito. Em outras palavras, antes de você pensar e mencionar a sua própria aflição, esteja seguro, lembrando de Deus. Deus é mais importante do que você na sua aflição. Foi Ele quem te criou. Ele é quem te sustenta na sua vida. E é Ele também que te colocou onde Ele quis. Deus te criou e te colocou onde você está.
Foi Ele que determinou em que ano você nasceria, em qual local você nasceria, se em Itanhaém ou na Bahia, se aqui na região do Grande ABC ou no Nordeste, ou de repente até ou em outro país. Isso envolve também a família a qual você pertence. Quem são seus pais, seus familiares, os filhos? Não escolhemos nenhuma dessas coisas, meus irmãos. Deus também, Ele estabeleceu as circunstâncias pelas quais você já passou. E Ele te conduz de uma maneira a colocar em situações, mesmo por vales, por situações difíceis, ainda que esteja com você, mas Ele que te coloca nessas situações. Com todos os momentos de vitórias e alegrias, até mesmo aquilo que nos aflige, foi Deus que permitiu que passássemos por essas situações. Meus irmãos, devemos lembrar, antes de considerar as próprias aflições, que o Deus soberano está envolvido de tal maneira com a minha e com a sua vida, que além de ter nos feito, de ter nos criado, de ter nos colocado onde nós estamos, de nos conduzir por caminhos em que seremos afligidos por Ele mesmo, Ele continua nos preparando, nos moldando, nos aperfeiçoando com as suas próprias mãos. E Ele usa as circunstâncias, usa as próprias aflições. E é por isso, com essa consciência do Criador que conduz a própria vida, que o salmista diz na segunda parte do versículo 73, ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. O ensinar aqui é dar entendimento, é mais do que ter informações, ter conhecimento para sobre o conteúdo, talvez, do que é dito na Bíblia. É um tipo de sabedoria, de discernimento à luz da palavra sobre as circunstâncias, para que se compreenda o que Deus está fazendo. Deus nos ensina assim, através das circunstâncias, à luz da sua palavra, e Ele se revela, Ele diz o que Ele está fazendo. Nós dependemos do Senhor em todas as coisas. Como lembramos aqui, até para existirmos, não pedimos para nascer. Nossos pais não tiveram a decisão determinante. Foi Deus que quis. Ele nos planejou. Ele é quem faz com que nós subsistamos, permaneçamos vivos. Ele nos sustenta de todas as maneiras e também Ele nos ensina a compreender os seus caminhos, que Ele mesmo traçou para nós. No livro dele foram escritos e determinados todos os nossos dias, sem que nenhum deles houvesse ainda, como diz o Salmo 139. E é assim que nós aprendemos. Não é necessariamente se o pastor for bom, qualificado, tiver um bom currículo, uma boa formação, pós-graduação. Meu irmão, eu e você só aprenderemos os caminhos de Deus se Deus nos ensinar. E Ele ensina através dos mandamentos, dos seus preceitos, da sua palavra que Ele nos deixou como um presente, uma dádiva graciosa para que aprendamos os seus caminhos, sobre quem Ele é e sobre a sua vontade para nós. Mas há uma outra coisa ainda que nós vemos no versículo 74, que também antecede e é mais importante do que a sua própria aflição. Os irmãos estão percebendo, não é? Antes de pensar em aflição, lembre-se de quem te criou e rogue que Ele te ensine os caminhos dEle. Além disso, nós vemos aqui que mais importante, o que antecede a sua própria aflição, está no versículo 74. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Então, mais importante do que pensar sobre o que você tem sofrido, falar com alguém, ou consigo mesmo, ou com Deus, sobre o que você tem sido afligido, deve ser a sua expectativa sobre qual será a influência da sua aflição na vida dos outros. Isso nos parece até estranho.
eu me preocupar na minha aflição, sobre como a minha aflição repercutirá em influência na vida de outros? É o que a palavra de Deus nos diz aqui. Considerar primeiramente o Deus soberano, Criador providente, e também a maneira como outros que o temem, outros crentes da nossa comunidade e outros que já têm o temor do Senhor, que Deus deseja aproximá-los de si, têm sido fortalecidos com alegria, esperança, consolo, ao verem como Deus tem sido bondoso para com você mesmo em meio à aflição. Meu irmão, quando você é afligido, quando passa por problema, o que tem a primazia, o que vem primeiro na sua mente? Qual é a sua primeira reação? Qual que é o impulso daquilo que você fala com alguém? Não é verdade que é comum querer se queixar, reclamar, dar algum coice por aí, reagir de uma forma que não é esta que nos é dita aqui? Mas a firme confiança de que o único Deus verdadeiro, o Deus soberano, sábio e bom, que se afeiçoa a nós, está envolvido com a nossa vida a cada dia, Ele que é totalmente digno de confiança, e através da sua palavra, naquela circunstância que Ele mesmo te colocou, Ele quer te ensinar sobre o que Ele está fazendo em você e a partir de você em outros, para a glória dEle. Nós devemos ter em mente também a realidade de que Deus permite. Ele traz sobre nós aflições e Ele nos usa de uma maneira em que os seus filhos aprendam a temê-lo mais. A oração do salmista é para que ensinasse a ele, mas ele sabia que a partir dele outros temeriam mais ao Senhor, seriam fortalecidos na fé através do seu próprio sofrimento, ao verem alguém que está sofrendo, dando bom testemunho. Isso fortalece a nossa fé. Já passamos por situações aqui, continuamos passando. Irmãos acometidos de enfermidade, com problemas muito maiores do que nós, mas que expressavam uma confiança e esperança no Senhor que nos constrange, nos ensina, não é verdade? Nos últimos tempos temos experimentado disso no nosso contexto. Nossa fé é fortalecida. Nos alegramos no Senhor, ao invés de ser nas circunstâncias ou em coisas que temos. E aprendemos também, e outros aprendem, a colocar a confiança e a esperança na palavra do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, antes de considerar a sua aflição, lembre-se do seu Criador. Coloque nele a sua confiança. Ele é digno de confiança. E descanse nas suas mãos que continuam a lidar com você, porque ele se afeiçoou a mim e a você. E também coloque a sua esperança nas promessas do Senhor, não nas circunstâncias de aflição que você passa. E alegre na oportunidade que Deus te dá de consolar e encorajar outros que também compartilham do mesmo tipo de sofrimento. Isso acontece conosco em toda a nossa fraternidade cristã em torno do mundo. Em segundo lugar, o versículo 75 ao 78 nos diz sobre o que a aflição revela sobre Deus. Quando ele menciona a aflição, mais importante do que estar sofrendo é o que Deus está revelando sobre si no momento da aflição. Pensamos naturalmente assim? Eu estou sofrendo, como Deus quer se dar a conhecer para mim nesse momento de dor? Mas, na aflição, Deus revela quem Ele é, através da sua palavra. Quando se passa por dificuldades, privações e sofrimentos, é claro que há lições aprendidas. Até um ímpio pode perceber algo tão óbvio. Uma enfermidade grave pode ensinar alguém a valorizar mais as pessoas que estão próximas de si. Até mesmo um ímpio reconhece isso. Uma grande perda pode ser tão dolorosa ao ponto de provocar em alguém uma mudança de caráter e até de comportamento, e que os outros percebam. Como vimos nos versículos anteriores, na última mensagem, versículo 67, ele diz, antes de ser afligido,
eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi bom ter passado por aflição, para que guardasse a palavra de Deus. É o reconhecimento do salmista. Então, certamente há lições aprendidas em meio à aflição. No entanto, para o crente, para quem teme, conhece e ama a Deus, mais do que ser transformado na sua aflição, é verdade que Deus está se revelando através da aflição. Então, mais do que ter o coração transformado, eu estou conhecendo mais sobre quem Deus é. Porque na fornalha da aflição nós conhecemos Deus de uma maneira tão impactante que marca a nossa vida, que repercute com efeitos até os nossos últimos dias. O salmista diz então, versículo 75, eu quero apresentar somente as ideias de cada um destes versículos nesse sentido, sobre o que a aflição revela sobre Deus, ou como Deus quer se revelar através da aflição. Ele diz, bem sei, versículo 75, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligistes. Ou na NVI diz, e por tua fidelidade me castigaste. Então, ser afligido, castigado pelo próprio Deus, fez o salmista reconhecer e declarar que Deus é justo e Deus é fiel. Há um engano quando se pensa que Deus é fiel quando tudo vai bem, ou que Deus é justo quando tudo dá certo para você. Na verdade, em meio à aflição, quando tudo parecia errado, quando estava sendo castigado pelo Senhor, fez o salmista reconhecer o quê? Deus é justo. Deus é fiel. Porque Deus revela a sua justiça tanto disciplinando os seus filhos quando pecam, quando se distanciam dele, como um pai amoroso que disciplina o seu filho para sair de um caminho de perdição. E revela também a sua fidelidade ao cumprir as suas promessas, ao nos conformar ao seu Filho. Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas. Ele irá terminar a boa obra que começou em nós. Ele irá nos conformar em santidade à imagem do seu Filho. E para isso Ele usa as aflições que Ele traz sobre nós. Além disso, o salmista diz, venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Na NVI diz, seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo. Aqui o salmista reconhece que precisava desesperadamente da bondade de Deus. E aqui essa bondade é aquela palavra, o amor fiel, é o amor infalível, o amor da aliança, o amor incondicional. E ele também reconheceu que o consolo que ele precisava no momento de aflição só poderia ser encontrado não ao Deus tirar a aflição, mas ao ser lembrado das promessas de Deus em meio à aflição. Meus irmãos, Deus revelou o seu grande amor, este amor fiel, este amor da aliança que Ele nos fez através do seu Filho, este amor que nos é mais do que suficiente para sermos consolados e também levarmos palavras de consolação para todo tipo de sofrimento. Como encontrar consolo no meio da dor e do sofrimento? Olhe para o amor de Deus colocado no seu Filho, que sofreu no Calvário, naquela cruz, no nosso lugar. Deus nos consola também com a sua presença maravilhosa, através do seu Espírito, e ao nos lembrar das suas promessas, promessas essas que nos consolam e que nos dão esperança no meio da aflição. Ele continua, versículo 77, que diz, baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Ser afligido fez o salmista reconhecer o quanto dependia das misericórdias de Deus.
tanto para viver. Algo que precisamos ter renovado em nós a cada dia. Nós não merecemos nada das mãos do Senhor. Se nós sobrevivemos, se nós somos sustentados por Deus, isso é graça. Isso é misericórdia. É Deus não nos dar aquilo que nós merecemos, sendo nós pecadores que somos. Deus revela a sua misericórdia a cada manhã. Você tem agradecido a Deus a cada manhã as misericórdias dele que se renovam a cada dia? Você tem sido grato pelas grandes misericórdias de Deus que foram mais do que declaradas, que foram expostas na cruz do Calvário, que com aquela morte do Filho unigênito de Deus, Deus quis nos dar vida? É por isso que quem recebe destas grandes misericórdias de Deus a cada dia, aprende a encontrar prazer na lei do Senhor, como ele diz aqui. Deus revela as suas misericórdias. E a lei, ao mostrar a nossa incapacidade para termos vida, encontrar verdadeira alegria, prazer na nossa existência, nós somos conduzidos a Cristo, que é a fonte de verdadeiro prazer e alegria. Não importa a situação. Versículo 78, para encerrar essa parte. Ele diz: envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Ser afligido pelo próprio Deus, pelas circunstâncias difíceis de sofrimento que passou, fez o salmista aprender. Ele pediu para que Deus o ensinasse. Deus respondeu através das aflições. Fez com que o salmista aprendesse a ter esperança em Deus, a descansar no santo e perfeito juízo de Deus contra os ímpios. No mundo em que parece haver muita impunidade sobre as injustiças, no mundo em que aquele que quer fazer o bem é perseguido, o crente lida com essas questões a cada dia. Isso é o mais natural. Quando não acontece, há algum problema envolvido. Aprende, então, a não perder a esperança por conta da injustiça e da impunidade, mas entregar aquele que julga, aquele que se vinga, aquele que tem perfeito juízo e derramará a sua justiça sobre todos os que se opõem. Nisso Deus revela a sua grandeza, que Ele é o Deus que está sobre todas as coisas, o Deus supremo, o Deus glorioso que humilha o arrogante. E quando Ele humilha o arrogante, pode acontecer duas coisas. Ou Ele humilha de maneira que se prostra aos pés de Cristo, como vimos pela manhã, tem o coração apunhalado e é movido a crer e a se arrepender e a viver uma vida de santidade e obediência diante de Deus. Ou ele será humilhado diante do trono, na vinda de Cristo, no juízo final. Há somente essas duas maneiras de ser humilhado diante de Deus: ou diante da cruz, ou diante do trono. E em último lugar, dos versículos 79 a 80, nós vemos sobre o que você revela na sua aflição. O que você revela na sua aflição. Então, finalmente, a aflição diz respeito a você, certo? É o que nós veremos, é o que você revela na sua aflição. Depois de considerar que o que precede e é mais importante do que a sua aflição, e também sobre o que a aflição revela sobre Deus, a questão é o que você revela na aflição. E é impossível não revelar qualquer coisa. Ah, pastor, quando eu estou aflito eu não estou revelando nada, eu só estou quieto na minha. É impossível você não demonstrar nada quando está aflito. Você sempre revelará o seu testemunho. Alguém, ao ser afligido, estará dando testemunho. Alguém, ao ser abençoado, estará dando testemunho.
Mas o ponto aqui é, ao ser afligido, dará o seu testemunho. E a questão da nossa mensagem nessa noite é: qual é o seu testemunho na aflição? O salmista aqui expressa da seguinte maneira essa questão. Versículos 79 e 80. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Qual é o desejo do salmista aqui ao ser afligido? É dar um bom testemunho. Um testemunho fiel. E por que podemos concluir isso? Ele espera que outros, ao vê-lo, temam a Deus e que ele, sendo irrepreensível e não envergonhando o nome do Senhor que está sobre ele, por ser ele Filho de Deus, ele possa então testemunhar sobre o que Deus revelou, sobre o Deus Criador, que revela a si mesmo na sua palavra e através das circunstâncias, e ele possa ser um testemunho vivo, para que outros sejam encorajados e consolados através dele. E é a mesma ideia que foi resumida no versículo 74. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra eu tenho esperado. Quando alguém que teme ao Senhor, lembra do seu Criador, confia nele, tem esperança nas suas promessas, passa pela aflição, evidenciará um testemunho que brilha no mundo sombrio, que encoraja os outros que estão também padecendo coisas semelhantes, que dá esperança mesmo quando parece se esgotar, à medida que o sofrimento se intensifica e o tempo passa. Para concluir, algumas aplicações para nós sobre essa série, Como eu amo a tua lei. Uma pergunta que temos feito sempre. Tem aparecido mais do que a palavra aflição essa pergunta. O quanto você ama a palavra de Deus e o quanto você ama ao Deus revelado nesta palavra. E sabe como você pode responder a isso nessa noite? Temos visto que há muitas maneiras de declarar isso. O salmista usou 176 versículos para responder. Uma das maneiras de responder essa questão é com uma outra pergunta. Qual é o seu testemunho na aflição? Se você quer responder se tem amado a Deus e a palavra de Deus, responda a essa questão. Como tem sido o seu testemunho na aflição? Lembre-se, a aflição não diz respeito tanto a você, tem mais a ver com Deus, quem Ele é, o que Ele está fazendo, o que Ele está querendo te ensinar e o que Ele quer fazer através de você aos outros. É verdade que Deus nos transforma na aflição, mas Ele tem um propósito de ser conhecido por nós e que através de nós Ele seja conhecido também. Por isso, quando você for afligido, lembre-se que o Deus soberano te formou. Ele fez você com as suas próprias mãos. Ele nos teceu no ventre da nossa mãe, como diz o salmista também no Salmo 139. Ele te colocou onde você está, na circunstância em que está, sendo suprido como está, passando pelas aflições que você tem passado. Ele sempre estará envolvido em cada detalhe da sua vida até o último dia. E, meu irmão, estar nas mãos do Deus soberano não é ruim como muitos pensam. Desconfortável, queria ter liberdade, estou sendo privado. Na verdade, é uma tremenda de uma boa notícia, que nos dá segurança e esperança. Em segundo lugar, quando você for afligido, lembre-se que mais do que ser transformado na fornalha da aflição, você está sendo aperfeiçoado por Deus, segundo a imagem de Cristo, como Ele prometeu. Deus se revela de forma especial enquanto você passa por esse caminho de aflição, para que você saiba o que significa que Deus é justo e te trata com justiça,
que Ele é fiel e te trata com fidelidade, que Ele é amoroso e te ama e te trata com amor, que Ele é misericordioso e não te dá aquilo que eu e você merecemos. Ele é gracioso, Ele derrama a sua graça a cada dia. Ele é o Deus que também derrama consolação quando nós precisamos, e para isso Ele enviou o Consolador para habitar em nós. Ele é o Deus santo e quer nos tornar santos. Ele é o Deus supremo e não há outro como Ele. E é o Deus glorioso que consumará tudo o que Ele prometeu, completará a nossa salvação e estaremos um dia com Ele para todo sempre. Meus irmãos, na aflição sermos lembrados disso. Ver a grandeza de Deus, do Deus revelado nas Escrituras, as nossas aflições ficarão no seu devido lugar. E Deus mesmo tratará delas, através da sua palavra, do seu Espírito e de irmãos que também têm passado por aflições. E por último, lembre-se, quando for afligido, que Deus usa as suas aflições para te tornar um luzeiro neste mundo de trevas, neste mundo tenebroso. Ele usa as aflições para te tornar um monumento visível, que testifica da sua graça, e Ele também usa a sua aflição para que você console outros que também compartilham do mesmo sofrimento de Cristo, até que Cristo venha. E para concluir, eu peço que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 1, este texto que, no exemplo do apóstolo Paulo, que foi muito afligido, e isso promoveu consolo para irmãos, o crescimento da igreja, intrepidez àqueles que anunciavam o Evangelho. E em 2 Coríntios, capítulo 1, nós vemos uma expressão dessa ideia que nós consideramos nessa noite, sobre como ou qual deve ser o seu testemunho na aflição. 2 Coríntios 1, a partir do versículo 3, diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida ao nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação, Ele está dizendo aos outros crentes. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, em sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Qual é o seu testemunho na aflição? Que seja, meus irmãos, no mesmo sentimento, discernimento e na instrumentalidade como a do apóstolo Paulo, quando ele diz que é Deus quem nos conforta em nossa tribulação, para sermos testemunhas, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. E que dessa maneira nós guardemos a palavra de Deus, sejamos transformados por ela, conhecemos mais o Deus verdadeiro através de Cristo e testifiquemos
de Cristo, mesmo em meio às nossas aflições. Que Deus nos abençoe. Amém.